Você já olhou para alguém que um dia foi o seu mundo e de repente não sentiu absolutamente nada? Aquele silêncio pesado que se instala onde antes só havia risada. Aquela indiferença que cresce onde um dia morou a paixão. E se eu te disser que isso nunca acontece de repente? E se na verdade esse sentimento foi sendo pintado, gota a gota, bem na sua frente, e você simplesmente não viu as cores mudando? Imagine o começo de qualquer conexão humana importante. É como se vocês dois recebessem uma tela em branco, um espaço sagrado esperando para se tornar uma obra de arte. No início, as cores são puras, vibrantes. Existe o vermelho intenso da paixão, o amarelo luminoso da alegria compartilhada, o azul profundo da confiança que se constrói. Cada momento bom, cada promessa cumprida, cada gesto de carinho, é uma pincelada firme que dá vida a essa pintura. Essa primeira imagem é linda, cheia de esperança, e por isso nós nos apegamos a ela com toda a força. Essa é a nossa pintura original, a prova de que algo real e bonito existiu ali. Mas então algo muda. Uma pequena decepção quase invisível, uma palavra dura dita num momento de raiva. Uma promessa quebrada, mesmo que pareça pequena demais para importar. Cada um desses momentos é como uma única, teimosa, gota de tinta cinza caindo na sua paleta de cores vivas. No começo, uma gota não faz quase nenhuma diferença. Você mal a percebe e por isso acredita que é fácil de consertar. A pintura continua tão linda que você pensa: eu posso cobrir isso. E então você pega o pincel e adiciona mais amarelo, mais vermelho, tentando com todas as suas forças esconder aquela mancha sutil, porque a beleza daquela tela original vale todo o esforço do mundo. O problema é que as gotas não param de cair. A cada momento de desrespeito, a cada vez que uma necessidade sua é ignorada, a cada conversa importante que é evitada, mais uma gota de tinta cinza se mistura às cores. O efeito é cumulativo, silencioso, quase traiçoeiro. E é exatamente por isso que a pessoa que se afasta parece aguentar tanto, por tanto tempo. Ela não está sendo fraca. Pelo contrário, ela está lutando, tentando desesperadamente salvar aquela pintura original. Ela se lembra do brilho das primeiras cores e, por causa dessa memória, ela continua a pintar, na esperança de que a vivacidade possa, de alguma forma, superar o cinza que se espalha como uma sombra. Só que a tinta cinza tem uma força própria. Ela não apenas cobre as outras cores, ela as contamina, mudando a sua essência. O vermelho da paixão, quando misturado com o cinza da indiferença, não desaparece, mas se transforma num bordô opaco, sem vida, quase triste. O amarelo da alegria, manchado pelo cinza da crítica constante, vira um ocre sujo, pesado. Aos poucos, a paisagem inteira da pintura começa a mudar. A pessoa continua ali, pincel na mão. Mas a energia para buscar cores novas diminui, porque a tela já não responde mais como antes. O que você faria se, a cada nova e corajosa pincelada de cor que você tenta adicionar, o cinza parecesse se espalhar ainda mais, como se estivesse zombando do seu esforço? E então, chega um momento inevitável. Um ponto de saturação, onde não há mais espaço para novas cores. A pessoa exausta finalmente para. Ela coloca o pincel de lado e dá um passo para trás, não para criticar, mas para se reconectar com a beleza que a inspirou no começo. Ela busca com os olhos aquela pintura vibrante, que ainda vive em sua memória, mas ela não existe mais. Ela olha para a tela e tudo o que consegue ver é uma paisagem cinzenta, desolada, completamente irreconhecível. A memória das cores vivas agora só existe para tornar a visão daquele cinza todo ainda mais dolorosa, porque ela se lembra de como tudo começou. Foi nesse exato momento que a conexão se perdeu e não no dia em que a pessoa decidiu ir embora. É aqui que acontece o corte, o famoso ghosting, o sumiço repentino que deixa o outro no escuro. Para quem fica, parece uma decisão impulsiva, um ato cruel e sem nenhuma explicação. Mas para quem vai, é o único movimento que resta. Essa pessoa não está rasgando a pintura com raiva. Ela está apenas virando a tela para a parede, porque não consegue mais olhar para ela. O cinza se tornou tão dominante, tão pesado, que olhar para aquela tela é um lembrete constante
De toda a dor, de toda a decepção, de todo o esforço que não adiantou nada. E é por isso que ela se afasta. Não é um ato de maldade, mas um mecanismo de defesa. Uma tentativa desesperada de parar de sentir a dor que aquela imagem cinza provoca. Essa atitude, no fundo, reflete uma imensa dificuldade de comunicação. Uma imaturidade para lidar com o conflito de forma direta e honesta. Em vez de conseguir dizer, olha o que a nossa pintura se tornou, ela está toda cinza e isso está me machucando profundamente. A pessoa simplesmente para de olhar. É uma forma de estancar o próprio sofrimento, mesmo que isso acabe causando uma dor imensa no outro. Porque para ela, continuar encarando aquela tela cinza, dia após dia, se tornou absolutamente insuportável. Agora, vamos pensar em quem é deixado para trás. Para essa pessoa, a confusão é paralisante. Você fica ali, sozinho, olhando para a parede onde a pintura costumava estar, tentando desesperadamente entender o que aconteceu. Você se lembra das cores vibrantes, do brilho do começo, e por isso não consegue compreender como tudo se tornou cinza tão rápido. A verdade, porém, é que não foi rápido. Foi um processo lento, uma gota de cada vez. Aquelas pequenas coisas que você talvez tenha pensado que não importavam, as discussões que foram varridas para debaixo do tapete, elas não desapareceram. Elas eram as gotas de tinta cinza se acumulando em silêncio. A grande luta de quem fica é contra a própria esperança. Você quer, com toda a sua alma, pegar a tela de volta. Você quer encontrar os potes de tinta mais coloridos que existem e tentar pintar por cima do cinza, porque você acredita que a imagem original, aquela pintura linda, ainda está ali por baixo, em algum lugar. Mas a pessoa que virou a tela já não acredita que as cores possam voltar. Para ela, a tela está permanentemente manchada. E talvez o maior e mais doloroso desafio seja aceitar que você não pode forçar alguém a ver cores em uma pintura que, para essa pessoa, já perdeu todo o brilho para sempre. Então, o que fazer? O que fazer quando você se encontra olhando para uma parede vazia, ou quando é você que sente a necessidade insuportável de virar a tela? O primeiro passo é entender que não se trata de encontrar um culpado. Não é uma competição sobre quem jogou mais tinta cinza na tela. É sobre reconhecer o processo. É sobre finalmente entender que as conexões humanas não morrem de repente. Elas desbotam com o tempo quando não são cuidadas com atenção. É uma lição dolorosa, mas fundamental, sobre a importância da comunicação e da responsabilidade de cada um. Em manter as cores da pintura sempre vivas. Se você foi a pessoa que se afastou, talvez isso seja um convite para aprender a usar as palavras antes de precisar virar a tela, para ter a coragem de dizer, essa gota de tinta cinza me machucou, e no momento em que ela cai, quando ainda é apenas uma gota. E se você foi a pessoa que ficou, talvez seja um convite para olhar para as suas próprias pinturas, as atuais e as futuras, e se perguntar, como eu posso ajudar a manter as cores vibrantes? Como posso garantir que as pequenas gotas de cinza não se acumulem em silêncio? Isso não é fácil. Exige uma coragem imensa para ser vulnerável e uma honestidade brutal para admitir quando algo não está bem, mas é o único caminho para criar pinturas que durem. Para construir conexões que não apenas comecem com cores vibrantes, mas que saibam como limpar, juntos, as inevitáveis gotas de cinza que aparecem ao longo do caminho. Se você já esteve de qualquer um dos lados dessa tela, saiba que você não está sozinho. Essa é uma experiência profundamente humana, confusa e, muitas vezes, dolorosa. Se conversas como esta te ajudam a entender melhor o seu mundo interior e as suas relações, continue com a gente. Vamos seguir juntos nessa jornada, aprendendo a pintar com mais consciência, mais presença e, acima de tudo, com muito mais cor.